Hoje eu gostaria de falar de um caso a respeito de um diretor que está sendo exonerado da escola Dom José Dalvite em Montanha. E lembrando que eu vou pontuar aqui um caso pontual, e não fazendo mais delongas. Na semana passada, me procurou o diretor da escola Dom José Dalvi, de Montanha, o Kaique Moreira Lopes, e narrando que ele havia sido exonerado em função de ter questionado o secretário estadual de Educação. Eu tinha estado na escola Dom José Dalvi, em Montanha, há um mês atrás. Tem exatamente um mês que eu estive nessa escola, pela terceira vez, na verdade, que eu visitei a Dom José Dalvi. E lá nessa escola, ninguém falou absolutamente nada. Conversei com vários professores, coordenador, pedagogo. Ninguém disse um senão contra o diretor, nada, nenhuma insinuação do seu trabalho, muito pelo contrário. E agora esse diretor estaria sendo exonerado porque numa reunião com o secretário de Estado, ele teria questionado sobre o excesso de trabalho, o excesso de burocracia nas escolas, e também uma agravante teria sido uma visita do subsecretário Aurélio à escola Dom José Dalvi, e que esse subsecretário teria chegado lá no momento em que ele estava atendendo um pai e um aluno, e o secretário não teria gostado de ter esperado ele terminar de resolver lá o problema para depois atender. E agora que ele foi exonerado e que ele começou a questionar todas essas questões, apareceram uma série de acusações contra ele, né? Tanto da sua questão como diretor, como gestor daquela escola, até uma acusação em relação a assédio sexual, que é algo bastante grave. Eu não posso entrar no mérito aqui de avaliar, porque eu não acompanho o trabalho dos diretores dessa forma, se ele era um bom diretor ou não. Mas uma questão é clara, esse processo está sendo muito mal conduzido. Então não poderia ser conduzido dessa forma, até porque você acusar alguém, por exemplo, de assédio sexual é algo muito grave. E isso foi tratado, inclusive, no colégio de líderes dos alunos desta escola, que são adolescentes. Quer dizer, isso se espalha muito rapidamente por uma cidade do interior. Então, a nossa questão aqui é fazer uma avaliação sobre a questão do diretor. É óbvio que a Secretaria de Educação, ela enxerga o diretor como um cargo de confiança do secretário e do governo. E o secretário pode exonerar um diretor a hora que bem entender. Por isso seria tão importante que a gente colocasse em prática a meta 19 do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação, no sentido de que houvesse efetivamente uma gestão democrática com a escolha do diretor por parte da comunidade escolar. Porque o diretor, ele não é visto pela Secretaria de Educação como um representante da comunidade escolar. Ele é um gestor que ocupa um cargo de confiança a serviço da Secretaria de Educação e do governo. Então, um diretor, na verdade, ele não tem autonomia. Talvez por ingenuidade, o diretor não tenha entendido também isso ao questionar o secretário numa reunião. Mas a questão que nos preocupa hoje em relação a isso é como este caso da exoneração desse diretor lá da escola Dom José Dalvi está sendo conduzido. Por isso, eu trago este caso e a secretaria, obviamente, que tem muita gente competente, assim como nas superintendências, poderia ter conduzido isso de uma outra forma. E agora, essa série de acusações que começam a aparecer contra o diretor, por que essas acusações não apareceram antes? Outra questão, o conselho de escola. Para que serve o conselho de escola? O conselho de escola não foi comunicado de nada disso? Não foi avisado disso? Não tomou parte disso? Então, assim, a gente espera que essa questão seja resolvida, que esse diretor, uma vez exonerado, possa... deputado Renzo, só um minuto para eu concluir,
que ele possa voltar então para a escola de onde ele saiu, que é a outra escola de montanha, que hoje funciona a Escola Viva, e que possa se dar um basta nessa situação. Aqui, eu só gostaria de concluir dizendo o seguinte: não faço aqui juízo de valor a respeito se essas coisas são verdadeiras ou não. Como eu disse, eu estou ouvindo pessoas tanto da Secretaria de Educação quanto o diretor. Esse final de semana eu recebi uma série de mensagens lá de montanha, tanto de pessoas ligadas à educação, pessoas se identificando como pais de aluno, a maioria fazendo elogios a esse diretor. E aqui também não estou aqui a fazer julgamento, por exemplo, da superintendente lá de Nova Venécia, da qual essa escola faz parte. Conheço a Adriana Bonato Merlo desde a época que ela era diretora da Escola Estadual de Boa Esperança, e até onde sei é uma superintendente respeitada. E que faz um bom trabalho, elogiada inclusive naquela região, mas essa questão precisa ser conduzida de uma outra forma e a imagem desse profissional precisa ser preservada, obviamente, né? E a gente precisa dar andamento à gestão democrática de tal forma que diretores possam ter uma autonomia e que os professores também possam ter, né, mais voz do que tem, porque hoje, obviamente, ninguém quer saber a opinião de diretor, ninguém quer saber a opinião de professor, as coisas vêm de cima e tem que ser cumprida.